que é o jejum intermitente, né? Então, assim, eu sou Priscila Lopes, sou fisioterapeuta dermatofuncional, sou diretora técnica da clínica Have Mais e sou especialista no método de emagrecimento 5S. E hoje a gente vai ter uma convidada, que é a nutricionista aqui da clínica, Rosana Chagas, que a gente vai estar abordando esse tema, que é polêmico, uns apoiam, outros são contra, que é o jejum intermitente. O jejum intermitente nada mais é do que você ficar um período do seu dia sem se alimentar, né? Onde você tem a janela sem se alimentar. O jejum intermitente, apesar de ter tido esse boom agora, né? Mas ele não é tão recente assim. Mas tornou mais popular em 2013, onde um médico, né, deu essa proposta de você ficar em 5 dias se alimentando e 2 dias sem se alimentar ou com a ingesta baixa de calorias, tá? Muitos estudos vêm provando que o jejum intermitente não só é importante no processo de emagrecimento, mas também em doenças cardiovasculares, né, em doenças degenerativas, na própria diabetes. Olha que coisa, né? A gente pensa assim, eu vou ter hipoglicemia, vou fazer jejum e vou ter hipoglicemia e vou passar mal. Mas tem um paciente mesmo, o seu Antônio do 5S, que no último mês do 5S, a gente trabalha com esse jejum intermitente, né? Então, os 5S são 3 fases, né? 2 fases de desintoxicação e uma de reprogramação. E nessa fase de reprogramação, o foco é o jejum intermitente. E aí a gente conversou com o endocrinologista dele, né? Que a gente entraria... Ó, seu Antônio, eu tô falando do senhor. Que a gente entraria nesse último mês com o jejum intermitente, né? E nós todos ficamos muito atentos, porque ele é um paciente diabético, era insulino dependente e ia fazer o jejum. E aí o jejum também você não pode chegar assim, vamos fazer um jejum de 24 horas, vamos ficar 24 horas sem comer, não. O corpo, ele passa por uma adaptação, né? Então a gente começou com um jejum de 16 horas, né? E ficamos acompanhando, e graças a Deus não baixou glicemia. Ele tem um aparelhinho, e aí ficava mensurando e controlou normalmente, né? No sentido de cabeça, porque o nosso corpo, ele vai se adaptando. Claro que o primeiro jejum que você faz, você sente, né? Sente uma abstinência, sente uma dor de cabeça, né? O corpo entra em cetose. Então, mas depois é incrível como o nosso corpo, ele vai se adaptando. Eu falo que o jejum intermitente, ele não é uma dieta, tá? Eu acho que o jejum intermitente é um estilo de vida. Você tem que levar ele para sua vida se você se adaptar, né? Então, tem que ser interessante também se esse tipo de estilo de vida, ele vai se adaptar com você. Isso é importante, porque não adianta você, eu vou trabalhar com jejum intermitente, eu vou fazer jejum intermitente, se isso não condiz com a sua realidade, né? Então, o jejum intermitente para mim hoje é uma realidade na minha vida. Por quê? Porque eu adoro comer, eu adoro beber, e no jejum intermitente você tem essa liberdade alimentar, né? Então, por exemplo, eu no domingo é um dia que a gente come mais tarde, né? É um dia que a gente faz uma alimentação mais tarde, é um dia que reúne a família, então é um dia do churrasco, um dia da feijoada, então, e eu me permito, né? Eu me permito comer, e eu como tudo. Eu sempre fui assim, a magra da sexta e 2 quilos, 1 quilo a mais na segunda, de retenção de comida errada, porque eu me permitia. E aí eu ficava o quê? Trabalhando a semana toda para perder o que eu conseguia no final de semana. Eu falei, não, isso não tá legal para mim, então eu não quero chegar toda segunda 2 quilos a mais. E depois que eu descobri o jejum intermitente, foi fantástico. Por quê? Porque eu como, um exemplo, cada um vai encontrar o horário ideal, tá? Porque cada um também tem o seu relógio biológico. Então, eu faço jejum intermitente todo domingo para segunda. Sempre eu faço jejum intermitente domingo para segunda. No domingo, a minha última refeição, no máximo, é às 16 horas,
tá? E aí eu como o que eu quiser. Eu me permito nesse domingo. Se tiver feijoada eu como, se tiver churrasco eu como, mas até às 16 horas. Eu, Priscila, parei desculpe, parei às 16 horas, eu só vou me alimentar no outro dia. E aí eu vou ver, eu malho na segunda-feira em jejum, não tenho problema nenhum, não sinto tontura, não sinto nada. E aí eu vejo meu organismo. Com 16 horas eu tô bem, então eu já cheguei a fazer jejum de 22 horas. Então se com 16 horas eu tô bem, eu passo para fazer um jejum de 18 horas. E aí você vai conhecendo o seu corpo, né? Você vai entendendo a sua necessidade, você vai vendo suas limitações. Tá uma dorzinha de cabeça, toma um chá, toma uma água. O que você não pode é passar mal. Por isso que você tem que observar todos os sinais e sintomas que seu corpo dá. A dor de cabeça Paty, começando o jejum, né? A dor de cabeça é normal você sentir pela falta de carboidrato, né? Pela falta de açúcar, o seu corpo entra em cetose metabólica. Depois, você pode entrar em estado de fraqueza. Isso tem que ser observado, porque no jejum intermitente a gente não quer isso, tá? Então você não pode passar mal em jejum intermitente. Por isso que é tão importante a última refeição que você faça, porque você tem que fazer uma refeição boa, uma refeição que te dê sustentabilidade para que você comece o jejum, tá? E minha convidada hoje, eu não sei se ela já tá aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se a Nutri está. Ai, meu... Esse... Eu não sei se eu consegui enviar. Gente, o Instagram mudou agora, tá tudo doido, né? Eu tô ainda conhecendo ele. Aí. Pronto, deixa eu ver se Ró já chegou. Ró tava atendendo aqui. Eu não sei se ela chegou a tempo. Mas é isso. Então, assim, no jejum intermitente, eu conto com sono. Tem gente que prefere o quê? Eu prefiro jantar e a partir daí entrar no jejum intermitente. Priscila, eu prefiro tomar meu café da manhã, tá? Tem gente que prefere pular o café da manhã e almoçar. Então, você com sua especialista, com seu nutricionista, vocês juntos vão ver qual o melhor horário, qual a melhor janela. Quando eu falo janela, é o espaço que você vai ficar sem se alimentar, tá? Para ter o jejum, a gente tem janela no mínimo de 14 horas. Depois você vai aumentando sua janela, 16 horas, 18 horas, 20, 24 horas, tá? Então, cada um vai ter a sua janela. A Rosana aqui respondeu aqui, deixa eu ver. Ró entrou aqui. Então, cada indivíduo vai ter a sua janela para fazer o jejum. Boa noite, Ró. Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Essa é a Rosana Chagas. Tá nutricionista top, nutricionista aqui da Clínica Red Mais. Se apresente, Ró. Então, gente, desculpa aí o atraso. Até mandei uma mensagenzinha, não sei se vocês viram. Nem vi. Mas não atrasou muito. Não, eu estava me apresentando, estava cumprimentando a galera. Então, ótimo. Então, eu sou Rosana Chagas, trabalho aí com a nutrição funcional, né? Atendo na Heavy Mais, né? E já trabalho com nutrição funcional há algum tempo, né? E é isso, gente. Comecei minha vida trabalhando com nutrição esportiva, tá? Já tenho 24 anos trabalhando na área e caminhei aí pelo esporte, pela clínica e aderi à funcional, tenho formação em ortomolecular também. E já faz alguns anos que a minha prioridade é saúde, né? E o jejum intermitente é um tema encantador, mas é algo que me encanta muito, né? É algo que a gente vem
já há algum tempo, estudando bastante, e cada dia a gente vê a maior aplicabilidade dele na saúde como um todo, né? Eu estava falando aqui, Rod, se você entrar, que o pessoal fala, vou fazer essa dieta do jejum. Eu acho que o jejum não é uma dieta, eu acho que o jejum é um estilo de vida que você vai se adaptar ou não, né? Eu, por exemplo, eu faço 2 vezes na semana um jejum intermitente. E isso eu consegui controlar meu peso, eu consegui controlar minhas taxas de açúcar. E eu acho que, se, claro, porque nem todo mundo, nada é 100%, né? Então, assim, muitas pessoas não se adaptam, não se adaptam a esse tipo de estilo de vida de jejum, né? Ou não gostam, ou o estilo do jejum não condiz com horários de trabalho, enfim. Nada agrada a todo mundo, né? Mas eu acho que não é uma dieta, vou fazer a dieta do jejum. Eu acho que não é por aí, né, Rô? Eu acho que é um estilo mesmo de vida e cada vez mais vem se mostrando tão eficaz no combate de doenças cardiovasculares, degenerativas. Eu queria que você falasse um pouquinho aí para ele. Pode falar, fale aí que eu vou só ouvir. Então vamos lá, né? Primeiro, o jejum intermitente, ele tem um histórico, né? Falando um pouco do ponto filosófico do jejum, o jejum intermitente, ele vem desde a época bíblica, né? Ele já era pontuado como o jejum, ele é muito usado nos muçulmanos, no Ramadã, se eu não me engano, né? Eles fazem um jejum pontual como uma forma de conexão com a espiritualidade, e isso já vem desde a Bíblia. E ao longo dos anos vem se estudando a restrição calórica como algo potente para melhoria como propulsor na longevidade. Porque o que acontece? O nosso corpo, ele não é preparado para escassez. O nosso corpo, a nossa sociedade pós-industrial, né, a gente é acostumado à abundância sempre. E esse corpo, ele vive com um excesso. A gente faz uma reserva de glicose, ou seja, a forma como a gente armazena a energia no nosso corpo é a partir do glicogênio, a partir da glicose, a partir do glicogênio. Então, a gente se alimenta e a gente faz reserva no tecido adiposo, ou seja, gordura, e no fígado, a partir da forma de glicogênio. Isso precisa ser usado, precisa ser queimado. Só que a gente usa, a gente come toda hora e a gente precisa comer muito. E o corpo se acostuma, o nosso corpo, ele termina se adaptando à abundância o tempo todo. Isso demanda uma energia absurda, quando que você não tem a capacidade de desviar essa função, essa energia, para outras funções que são vitais. Por isso que o jejum ele é tão aplicado em várias patologias. Bom, como o tema central aqui da gente, né? Eu vou começar pelo emagrecimento, mas eu não posso deixar de falar nas outras aplicabilidades, porque são inúmeras do jejum. Só que um ponto é preocupante. Primeiro, quem pode fazer jejum? Grande parte da população pode fazer jejum. Grande parte. A questão é a adaptação, preparo, esquema de jejum e adaptação à vida, ao momento. Por quê? Vamos supor, agora quem não pode? Só citar isso aqui, esses dois. Quem não pode? O diabético, ele não deve fazer o jejum, tá? A pessoa que sofre de algum transtorno obsessivo compulsivo, alguém que esteja com um momento muito estressante na vida, é bom que se organize para que você não entre num mecanismo de recompensa. Tipo, fiquei tantas horas sem comer, então, eu mereço, eu posso. O mecanismo de recompensa é um pouco perigoso. Eu falo, Priscila, no sentido para que a coisa aconteça e que a gente tenha um melhor resultado, tá? O diabético é porque existe uma questão metabólica mesmo. Isso me preocupa. É que algumas pessoas, muita gente, porque a gente vive num momento que é tudo ou nada, né? Aí, assim, vou fazer o jejum, vamos fazer jejum todos os dias. E aí, o que você tem? Você tem uma janela grande de jejum. E muitas vezes, dentro dessa janela, a gente não consegue atender a demanda, não só energética, porque a demanda energética a gente consegue atender.
a ganhar uns quilinhos. Eu vou falar isso daqui a pouquinho. A demanda energética, a gente até pode conseguir atender, né? Só que você não consegue atender uma demanda de vitaminas, de minerais, né? Quando você entra no jejum constante. Então, jejum todos os dias, como algumas pessoas começam a fazer, não tem necessidade. É algo que... O que pode acontecer? O organismo, ele realmente ele pode entrar num sistema, num mecanismo de economia de energia, tá? De economia para que poupe você desse desgaste maior, tá? Então, assim, diabéticos, gestantes, lactantes não devem fazer jejum, principalmente o jejum sem orientação. O jejum, Exato. principalmente... Como tá na moda esse negócio de jejum, a pessoa, hoje eu tô de jejum. E aí não sabe o que comer antes do jejum para preparar esse corpo para enfrentar o jejum, né? O que comer o que fazer durante o jejum e após o jejum, né? Como na hora que encerrar o jejum, o que é que vai comer? E não adianta você comer uma torta de chocolate. Então, como tá muito popularizado e todo mundo acha que pode fazer jejum, o jejum tem que ser acompanhado, como você falou. O Isso. seu Antônio mesmo, que agora é seu paciente, a gente fez um jejum com ele de 16 horas, né, acompanhando tudo, glicemia, e ele ficou super bem e teve uma resposta super positiva, né? Então, assim, o jejum dele foi diferente, a gente acrescentou uns sucos que não quebrassem esse jejum, mas que desse sustentabilidade para ele, e foi super positivo. Então, o jejum tem que ser acompanhado por um nutricionista, né, acompanhado por um médico, para entender realmente como esse organismo vai funcionar e de que forma ele deve quebrar esse jejum, voltar. Né? Quantas vezes na semana, como você está falando aí, exatamente. Então, assim, existem várias modalidades de jejum, né? Existe o jejum 5x2, tá? É importante a gente frisar os tipos de jejum, porque muitas vezes as pessoas acham que o jejum só existem as janelas. Janela de alimentação realmente é meu preferido, tá? Eu acho que é bem interessante. A janela de alimentação, onde você pode deixar uma janela de 8 e fazer jejum por 16, aí vai de acordo com a adaptação do paciente. O jejum 5x2, o jejum total, ou seja, dias alternados, alimentação livre num dia e jejum no outro, e o 5x2, que é 5 dias de jejum ou 5 dias de alimentação e 2 dias de jejum, onde nesses 2 dias você faça uma redução importante da sua ingestão calórica. Porque, assim, algumas pessoas perguntam, mas eu quero emagrecer, mas eu quero ganhar massa muscular. Fazendo jejum, eu vou ganhar massa muscular? Claro que vai, porque a gente vai acionar um mecanismo, uma via que é conhecida como mTOR. A gente aciona o mTOR com alguns aminoácidos importantes, tá? Ou seja, que a gente vai dar esse suporte, certo? Porque esses aminoácidos, alguns ácidos graxos que são quebrados no próprio jejum, eles vão dar esse suporte para prevenir que você perca massa magra nesse jejum. Então, eu quero perder peso, mas quero preservar massa muscular. Então, eu vou fazer uma orientação, eu tenho de ter uma boa suplementação para que eu não perca minha massa muscular também. Ou seja, para eu reforçar, para eu ter um suporte para continuar usando os corpos cetônicos, que daqui a pouquinho eu vou falar dos corpos cetônicos, como substrato energético e o beta-hidroxibutirato. E os aminoácidos, que tem alguns aminoácidos, que aí você vai... Então, assim, é toda uma logística. E quem quer emagrecer, obviamente, na janela de alimentação, tem de ter muito cuidado. Porque o que você tem de fazer? Você tem de deixar o nosso corpo muito inteligente. Ele tem de funcionar realmente como uma empresa bem inteligente, sabe? Como um carro total flex. Aquele carro que estava lá na zona de conforto, usando bastante glicose, né? Então, assim, totalmente disponível, porque se alimentava na hora que queria, na hora que quer, alimento em abundância, alimento disponível e, obviamente, excesso de glicose, excesso de glicogênio circulante. Como você vai ter isso? Obviamente, isso vai se acumular em algum lugar. Ou ele vai fazer
reserva no tecido adiposo, leia-se gordura, ou vai fazer reserva no fígado. O fígado, ele armazena essa energia, essa glicose, em forma de glicogênio hepático, e ele precisa de uma enzima para quebrar essa reserva energética, esse glicogênio, quebrar em corpos cetônicos e enviar para o sistema nervoso central e a gente utilizar. É por isso que muitas pessoas, eu não sei se vocês já viram alguns posts de pessoas que brincam, fazem memes quando estão em jejum, porque assim dizem que dá um barato, que dá uma sensação. Muita gente usa para estudo, para foco, para aumentar a concentração, porque de fato você tem um aumento de sinapses, você tem um cérebro mais nutrido, você tem um metabolismo funcionando de forma mais otimizada. Então, você quebra a gordura, tá? Usa a sua gordura de estoque, que estava lá, que poderia estar sendo acumulada, principalmente na gordura abdominal central, e você, de quebra, tem os outros benefícios. Um dos grandes benefícios é esse, que é a saúde, que nós chamamos a saúde nootrópica, porque os corpos cetônicos, eles são muito usados como combustível energético. Então, o que acontece? Eu quero... vamos fazer um raciocínio seguinte. Então, eu tenho lá uma ingestão onde eu faço uma dieta rica em carboidrato, e gordura e proteína. Só que eu tenho uma disponibilidade, uma oferta muito grande, frutas secas, enfim, uma ingestão exacerbada, né? Não só calórica, às vezes faço até dieta, mas tem um consumo grande, né? Tem um consumo importante de carboidrato. Esse corpo, ele vai ter uma reserva e ele vai estar adaptado a funcionar dessa forma, né? É o carro, é o que utiliza só a gasolina como combustível. Ele não vai usar a gordura, ele não está adaptado a usar a gordura. Então, esse corpo, ele precisa ser preparado para iniciar o jejum. Obviamente, ele precisa começar a fazer um preparo. Então, muitas vezes, você pega um paciente e você vê que é um paciente que se beneficiaria bastante com o jejum. Mas você prepara esse corpo para que a gente entre no jejum. Né? Como preparar esse corpo? Né? A gente pode fazer primeiro uma redução de carboidrato, depois uma restrição calórica, depois alternar, eu gosto às vezes de começar um 5x2, 5x2, sabe? 5 dias de alimentação normal, 2 dias com um jejum leve, com um jejum não muito. Porque, assim, esse corpo está acostumado com a abundância. Ele não está... O jejum, tem um artigo muito bom de 2014 que fala que o jejum é excelente para a resiliência, para acostumar nosso corpo a ser resiliente. As espécies, algas, fungos, algumas bactérias, elas sobreviviam, né? Têm a capacidade de sobreviver por muitos anos, longos anos, por um longo período, porque elas aprendem pela resiliência, elas aprendem a se adequar para o meio. Quando falta alimento, quando falta substrato, elas entram no mecanismo de economia energética. Então, elas sabiamente já fazem o jejum. O pinguim, ele pode sobreviver até 5 meses sem alimentação, porque ele faz o estoque e ele entra no mecanismo da resiliência. No momento bíblico, onde o jejum era citado como uma conexão espiritual, ou seja, por que se faz jejum? Não é uma loucura, não, gente. Você entra em conexão onde você está poupando essa energia que você gastaria para estar digerindo, metabolizando, absorvendo, dando conta de toxinas, porque tudo vem aí com muita avidez, requer muito do nosso corpo o tempo todo, né? E isso termina sobrecarregando bastante, né, o nosso corpo. Então, assim, o jejum no emagrecimento, para quem não tem nenhuma contraindicação, principalmente essas já citadas, o diabetes,
algum transtorno alimentar, compulsão, ou quem esteja sofrendo um estresse muito grande, ele é muito interessante. Agora, vale a pena entender e ter muito cuidado você fazer o que você vai inserir nessa janela de alimentação, para que você não tenha um déficit, né, alimentar, como eu citei no início, né, o déficit alimentar, ou você não faça uma janela, porque, por exemplo, você pode usar o jejum até para aqueles pacientes que querem aumentar a massa magra, né? A Jane está perguntando aqui se qualquer pessoa pode fazer jejum. Não, diabético é contraindicado, né? As transtornos alimentares, transtorno obsessivo, compulsivo, e eu não recomendo muito a quem esteja num momento de estresse muito grande, é o que eu vinha falando no início, né? Primeiro, não que tenha contraindicação, porque todos nós estamos estressados. É porque às vezes você está tão estressado que você pode usar o jejum para fazer um mecanismo de compensação. Mas como o jejum ele atua como um anti-inflamatório, ele pode melhorar, por isso que ele tem função. Melhoria na qualidade da saúde intestinal. É interessante para o câncer. Eu estava lendo um artigo muito bom em relação ao câncer em paciente também em quimioterapia, minimizando os efeitos da quimioterapia. Então, o jejum é interessantíssimo para isso tudo. Só que, gente, o que a gente precisa pensar? Se eu estou em jejum, a minha primeira alimentação, eu tenho de ter todo cuidado, sabe? Assim, eu brinco às vezes, quando eu tenho um paciente ceto-adaptado, gente, tem um equipamentozinho, eu acho que até, não sei se você tem esse equipamento, para quem faz o jejum, e que é maravilhoso. Ah? É o cetogênico. Isso, é maravilhoso, porque assim, eu brinco que eu tinha uma amiga que ela tem esse equipamentozinho, é um aparelhinho assim, né? E a gente ficava competindo, ela dizia, não é possível que você produza tanto corpos cetônicos assim. Mas assim, é realmente o corpo entrar na resiliência. Porque assim, tem algumas pessoas que têm um polimorfismo genético. O que é isso? Uma alteração genética, sabe aquela pessoa que vê uma comida, ela não está nem com fome. É o FPO, né? Que a gente fala que é aquela pessoa que vê uma coisa assim, não está com fome, mas ficou. Nossa, eu preciso comer. Então, assim, essas pessoas... Sou eu, então. Eu tenho esse polimorfismo. Essas pessoas, elas sofrem mais com o jejum. E essas pessoas, elas precisam só serem preparadas. Essa coisa assim, eu não consigo fazer jejum. É só fazer com calma, com orientação, usando essas estratégias, pode ser, sabe, 5 dias com alimentação normal, 2 dias com uma redução importante. Se eu fazia uma ingestão de 2.000 quilocalorias por dia, eu não gosto muito, a gente não curte muito essa coisa de caloria, mas a gente consegue montar 500 calorias onde você tem um bom aporte nutricional e, obviamente, dá um suporte interessante aí para que esse corpo use com eficácia e com inteligência esses corpos cetônicos. Porque o que acontece? Quando você quebra a gordura, então assim, eu estou em jejum, aí eu estou quebrando minha gordura, né? Meu fígado está liberando a adiponectina, ela vai favorecer a liberação dos corpos cetônicos que vão migrar para o cérebro e eu vou usar para aumentar meu foco, para aumentar a minha concentração, para aumentar enfim, minha conexão, isso para quem usa na questão também espiritual, mas não é esse bem o caso que eu quero falar, mas assim, você pode usar esses corpos cetônicos e vai usar o seu estoque lá do tecido adiposo que estava lá, que seria armazenado, você vai usar como um substrato para se manter vivo, para respirar, para fazer suas atividades. Rapidinho, porque isso tem muito a ver com uma pessoa perguntou assim, atleta, né? E nessa questão de, eu vou perder massa magra, porque muito tempo ficou na nossa cabeça assim que a gente precisa de energia, né? Eu preciso do carboidrato, eu preciso o açúcar da energia para o nosso organismo e realmente, né? Ele é o nosso maior fornecedor de energia, carboidrato, porque é muito rápido a metabolização.
Mas, como você falou, o nosso corpo é inteligente. Então, se a gente não tem um carboidrato lá, não tem um açúcar, ele vai para a gordura. Então, Mas para é essa isso. criança é muito interessante, né? Então, é um mito esse negócio, essa ideia de a gente ter, eu preciso de carboidrato para dar energia, eu preciso malhar, eu preciso comer carboidrato antes de malhar, porque o corpo é inteligente, já que não tem um carboidrato, ele vai procurar outra fonte de energia para fazer os processos celulares, né? Para mandar energia para o músculo, para mandar energia para o cérebro. Então, É, diga. mas é isso. O atleta, ele é extremamente condicionado, por exemplo, tem uma coisa que, assim, o atleta, ele meio que existe um rótulo que, assim, grande parte, eu preciso comer banana para treinar, porque vai me faltar energia, sabe? É o certo adaptado. É o que eu estava falando, né? De você avaliar. Inclusive, eu fui assim por muitos anos, né? Eu gosto muito de correr e sempre imaginava que eu não ia conseguir correr, não ia conseguir dar um passo se eu não comesse uma banana, se eu não comesse alguma coisa. E depois é uma questão de tempo, de viradinha de chave. Obviamente que quem faz uma atividade extremamente extenuante tem de ter um cuidado maior para fazer uma adaptação, né? Ou para fazer um bom suporte no meio do treino, né? Ter uma boa suplementação ou preparo mesmo. Porque, assim, isso já existem muitos estudos, inclusive com atletas de alta performance, né? Um estudo bem recente mostrando que pode acelerar e favorecer a queima de gordura e a melhoria da massa magra. Porque a gente entra no mecanismo anti-inflamatório, a gente entra no mecanismo de usar a gordura como substrato. A gordura é um combustível muito melhor. Por exemplo, eu não vou quebrar o meu jejum com cabrito, com um MCT. Então, com uma gordura boa, eu vou usar essa gordura se eu estou em jejum, que é o jejum metabólico, ele não vai ser atrapalhado com o MCT. Se eu quero um jejum total, absoluto, eu quero fazer aquele jejum para emagrecimento, mas que não é o caso. Muitas vezes eu quero fazer um jejum apenas para alimentar minhas mitocôndrias, para longevidade, para deixar meu metabolismo inteligente. Eu não vou precisar restringir tanto que eu não possa tomar o meu shot com limão, que eu não possa tomar, que eu Shot, não, café. que eu não possa tomar meu café, chá, e que eu não possa tomar o meu o meu MCT, que é rico em caprílico e que vai ser usado. MCT é o mesmo óleo de coco, tá? Só que o MCT, como tem uma cadeia de 8 carbonos, ele vai entrar mais rapidamente no músculo e ele tem uma ação muito maior, um suporte muito mais interessante de ácidos graxos, de vitaminas lipossolúveis. Então, vai ser muito interessante, certo? Então, Você sabe que assim, minha mãe tem câncer e faz uso desse MCT aí. o MCT é maravilhoso. O MCT é fantástico, sou fã. O caprílico, né, o ácido caprílico que está presente nele, é o que nós temos no leite materno, ele dá um bom suporte, né? Tanto energético como imunitário. Então, a gente tem muitas estratégias no jejum. Agora, o que falta é fazer o jejum de forma orientada, de forma consciente, porque ele no início, algumas pessoas sofrem bastante, claro. Imagina, é o que eu falei, né? Você está ali acostumada na abundância, com muita glicose, muita oferta de energia, e de repente você tem de virar a chave, né? Então, não é de uma hora para outra que você vai virar a chave. Quem está acostumado na abundância, o corpo, para atingir essa resiliência, ele precisa de um preparo, né? Um preparo para iniciar, né, essa forma inteligente de queimar, de usar a gordura como estoque, e um preparo durante o jejum, o que comer pós-jejum. Então, assim, como eu vinha falando, no momento que você inicia essas células, elas estão ávidas. Imagine o seguinte, como o jejum, ele modula processo inflamatório também,
Porque o que acontece? Você para de dar, porque todo alimento, ele, na verdade, ele tem seu poder nutricional e tem seu poder tóxico, né? Ele tem, sempre tem as duas frações, tá? Até, por exemplo, quando a gente coloca o vegano, né? Não gosto muito pra gente não mexer, que é uma filosofia, enfim, vamos puxar para o vegetariano, você vai Sim. colocar que eles estão acostumados com um aporte maior de carboidratos e de grãos, de alguma forma, a gente tem toxicidade nesses grãos. Então, você precisa, no jejum, ter muito cuidado com o que você vai entrar, que é como se nossas células estivessem ávidas por tudo que você der. Tudo que você der pós-jejum, a gente vai absorver com mais totalidade, sabe? Então, as células estão ávidas. É por isso que eu falo, se está estressado, se não está em condição de se organizar, nem faça o jejum, nem mexa nisso. Deixa para fazer o jejum quando tiver realmente condições de se estruturar, se organizar, pensar no que vai poder inserir. Então, se eu posso inserir algum alimento mais orgânico, eu vou estar cuidando muito bem desse meu templo, né, no que eu vou oferecer para que ele trabalhe de forma ótima para mim. Né? Então, assim, o jejum, apesar dele ter esse efeito anti-inflamatório, nootrópico, ou seja, vai ajudar nossas células do sistema nervoso central a fazerem mais sinapses, porque ele vai usar muito esse combustível das cetonas, né? Quando que eu fico com hálito forte quando eu estou fazendo jejum? Por quê? Porque eu não estou sendo adaptada. Então, assim, Dor de cabeça. eu tô começando a fazer o jejum de forma despreparada. Eu não me organizei para fazer o jejum. Eu preciso me hidratar muito, aumentar esse aporte de líquido, certo? Então, assim, pode ser de 30 a 40 ml por quilo de peso corporal. Então, aí, isso pode aumentar muito mais, pode chegar a 4 litros de água. Então, assim, isso você pode variar com chás também, que são uma boa pedida para o jejum, que não quebra o jejum. Chá, café, água, não quebra, só favorece, hidrata, né? Então, assim, e os chás também, como o jejum, inicialmente, você pode ter uma certa sensação de enjoo, né? Você pode ter uma certa sensação de fraqueza, porque imagina, mais uma vez, né? É o corpo brigando para ficar na zona de conforto dele. E você vai mexer, vai tirar ele dessa zona de conforto. Vai dizer para ele que agora vai ser diferente. Então, assim, Sim. aí a gente tem uma melhoria da leptina, né? Que é o hormônio da saciedade. Então, assim, normalmente, depois de um tempo que você está em jejum, um tempo de cetoadaptação, a sua sensação de fome ela é perfeitamente mais administrável, né? Agora, onde que a gente precisa ter maior cuidado? Né? Quando eu falo do estresse, como algumas pessoas entram numa demanda muito grande, muito sofrida, porque estão adaptadas, estão acostumadas à alimentação, à hiperalimentação, né? A comer livre demanda, ou seja, você chega no supermercado, você tem 100 tipos de iogurte, 50 tipos de biscoitos, enfim. E a nossa sociedade pós-indústria, né, moderna, então, assim, nós temos muito, muito alimento, né, e a gente vive para comer, né? Coisa que no passado não éramos assim, né? A gente tinha que caçar, tinha de pescar, tinha, na verdade, você não tinha tanto alimento disponível. Isso foi uma grande coisa que nos preveniu, de alguma forma, algumas doenças crônicas degenerativas, né? Tá aí, então, assim, o jejum, ele melhora muito a resistência à insulina, obesidade, melhoria no perfil lipídico, porque ele, inclusive, ele melhora uma fração, que é a apolipoproteína A, que aumenta o HDL, que é o bom colesterol. Ela é responsável pela produção e vai reduzir a apolipoproteína B, que, quando a gente pede lá no exame, é exatamente para ver a raiz do perfil lipídico, que vai disparar para o LDL. Então, ele tem toda essa relação. Então, nós temos benefícios no jejum cardiológicos, neurais, porque aumenta o número de sinapses,
Nós temos o benefício intestinal, porque é a lei de sobreviva quem puder, né? Porque é o seguinte, se eu estou em jejum, bactéria intestinal, nosso microbioma, que são milhões de células, né? Eles vão se alimentar do que a gente come. Se eu não estou comendo, eu estou bebendo água, estou tomando ativos que vão funcionar, potencializando o meu jejum contra a inflamação, essas bactérias elas não vão ter comida. E, por exemplo, uma dessas células que poderiam virar câncer, né, que poderiam migrar com uma célulazinha lá de escape, né, nessas bactérias intestinais, elas não vão ter a comidinha preferida, que é o açúcar, porque eu estou em jejum. Então, a gente tem um mecanismo muito conhecido no jejum, que é a autofagia. Ou seja, os ruins morrem. Bem que isso poderia valer aqui pra gente. Os ruins morrem, os bons ficam. Então, assim, o jejum, até nisso, ele favorece. Então, assim, favorece na barreira intestinal, a gente melhora a barreira intestinal. Outro, saiu também um estudo muito bom falando em relação ao jet lag também, né? Que pessoas que fazem o jejum, elas estão normalmente elas têm uma tolerância bem maior ao jet lag, por exemplo. Eu achei interessante, porque assim, é uma queixa, né, constante. E há também a saúde mitocondrial, o jejum também, que assim, a nossa usina, que é a mitocôndria, que tem lá também previne lá as doenças como Alzheimer, né, essas doenças crônicas todas, elas também elas são muito mais alimentadas, muito mais rapidamente, que a coisa ela flui melhor. Então, assim, é isso, gente. O jejum ele tem uma capacidade bem interessante de melhoria da saúde como um todo, da modulação, da regulação hormonal como um todo, tá? Então, assim, você termina fazendo controle glicêmico através desse jejum, né? Você termina modulando gordura, modulando o seu peso. Agora, obviamente, quando você faz uma coisa orientada, e principalmente a questão da longevidade. O jejum é muito interessante para a longevidade também. Porque você tem essa economia, você não vai gastar energia para estar depurando e metabolizando tanta você tem um descanso, tem um repouso metabólico, que é o que tanto ele queria e precisa. É por isso que eu falo assim, o jejum é um estilo de vida, né, Ró? E eu queria que tu falasse um pouquinho assim, tudo, eu fiz jejum, fiz jejum aqui, eu posso comer essa torta, né? Então não é tudo que você pode comer depois de um jejum. Aham, isso. Então, assim, cai muito naquela, né? Se você faz um jejum e você, então, assim, você tem de imaginar que esse carro, né? Que antes só andava gasolina, que agora ele está usando os dois combustíveis, é o Total Flex, né? Esse carro aí, ele tá ávido por tudo que você dá para ele. O grande perigo do jejum é isso aí. Então, eu estou em jejum há tantas horas, aí eu vou comer um pedaço de torta. O que o nosso corpo faz? Imediatamente, essa fatia de torta, ela vai fazer um pico glicêmico, um pico insulinêmico absurdo, metabolizar tudo absurdamente, estocar muito mais rápido, inclusive todo o desconforto ele é potencializado. Pessoas que fazem jejum e quebram o jejum com alimentos inflamatórios, elas tendem a sofrer bastante. Elas queixam, há muita queixa de gases, de distensão abdominal, né? E de todas as sintomatologias, dor de cabeça. O ideal é quebrar o jejum com comida de verdade, né? Um suporte interessante, assim como eu falei, né? Um suporte muito cuidado os alimentos que possam estar trazendo um bom aporte de vitaminas, de minerais, os alimentos in natura de preferência, boas fontes de gordura para que a gente aproveite essa gordura que esse fígado está usando como substrato energético e os metabólitos, né? Porque assim, quando o fígado
glicogênio hepático, que era a reserva de glicose que está lá para o fígado e foi para o tecido adiposo. Então, o tecido adiposo vai quebrar a gordura para usar lá como fonte de energia. Você está em plena produção, né? Você não está economizando nada, está queimando lá o que você poderia estar estocando, né? Então, você está queimando lá a gordura, seu estoque no tecido adiposo e vai queimar o estoque no tecido hepático, né? Então, aí, quando você queima essa produção de corpos cetônicos, você pode potencializar, porque a gente gera corpos cetônicos, acetato e alguns aminoácidos, que é o que a gente pode usar, o beta-hidroxibutirato, por exemplo, que são extremamente importantes para essa utilização como fonte energética. Então, não só a gente vai ter esse substrato para o sistema nervoso central, como para a fonte de energia. E se eu vou me alimentar, comer um prato de salada, proteína, e fazer uma alimentação limpa, fazer uma alimentação que tenha boas fontes de carboidrato, no caso. Então, assim, eu acho de forma responsável, cuidadosa, né? Eu acho muito interessante. E que a gente possa fazer esse preparo, mais uma vez, preparo para que a gente não tenha, às vezes, o jejum pode dar uma certa sensação de enjoo, porque o sódio baixa, né? Obrigada, Carol, como você entra no mecanismo de de Looping. de fome, né? Parou, né? Você não está trabalhando, o seu processo digestório está parado. Então, ele termina usando isso de forma potente, né? E aí, o que vai acontecer? Você vai estar em pleno pico em tudo, né? Então, mas isso você não vai ter, por exemplo, aquela quantidade de sódio que a gente tem habitualmente na alimentação. Que a maioria dos alimentos tem sódio de alguma forma aí, ou embutida, ou acrescentada. Então, às vezes, essa queda de sódio ela pode dar uma certa sensação de enjoo, de desconforto. E aí é interessante aumentar um pouquinho do sal natural, ou no shotzinho, colocar o sal, tá? Às vezes contribui para que melhore. Ou quando fizer o shot, normalmente eu não tiro um shot no jejum, porque existe assim, os dois tipos de jejum. Tem o jejum total, onde você não inclui absolutamente nada, e tem uma corrente de jejum, onde você pode estar incluindo seus shots, onde você pode estar usando alternativos de chás, água, porque isso não vai fazer grandes diferenças. O suco detox pode, Ró? Sem açúcar? Água? O suco detox, água, limão, couve, pode? Não, couve, quando começa a incrementar couve, maçã, que aí a gente já entra já tem nutriente. Então, glutamina, proteína e outros substratos, a gente já começa a ter uma certa... Quer dizer, poder pode-se. Se você administra uma quantidade pequena, tem pessoa que inclui, né? Tem gente que coloca. Eu gosto e acho interessante o shot, né? Onde a gente vai potencializar esse mecanismo anti-inflamatório, fazer com que nossas citocinas, que são aqueles sinalizadores da inflamação, sejam blindados. Existe, por exemplo, um trabalho interessante com jejum e asma. Existem relatos assim. O estudo defende muito, né, o NF-kappa-beta, que ele é inibido, e com isso, provavelmente, a gente tenha um bloqueio, uma melhora desse quadro asmático. Né? Essa capacidade respiratória ela pode ser melhorada, possivelmente pela restrição calórica, possivelmente pela quantidade de agentes anti-inflamatórios que são acionados, que o nosso corpo começa a entrar nesse mecanismo de defesa tão fantástico, né, que ele começa a trabalhar sempre de forma
um shot com limão, uma gengibre, esses ativos que normalmente a gente clorela, eu acho interessante a clorela, esse a própolis, exatamente. Inclusive, própolis à noite, própolis com uma concentração de artepelina maior, com B12 para modular o sono. Eu gosto de usar própolis pela manhã, mas nós temos o própolis no mercado que ele tem uma concentração, ele é voltado para a noite. E modular o sono é fundamental. Quando você modula o sono, você tem um controle no cortisol. Porque algumas pessoas, elas são tão movidas, assim, é natural, né? Assim, a chegar, própolis não quebra jejum. A gente é tão movido e acostumado a chegar e a comer à noite e tal. Isso requer grande trabalho metabólico, né? Sim. Muito metabolismo da gente é muito sobrecarregado à noite. Isso pode alterar a qualidade do sono REM, que é o sono profundo. E esse sono profundo, a gente precisa dormir bem para aumentar a massa muscular. A gente precisa dormir bem para nosso cérebro fazer sinapse, recuperar, nosso sistema digestório descansar. Então, assim, para emagrecer. Para emagrecer. Quem não dorme não emagrece. E outra coisa, faz a gordura malvada, né? Que é a gordura central, que é a gordura final, tá? É por isso que o cortisol é importante. Então, assim, pessoas muito estressadas, momentos de vida de grande pico de estresse, pessoas com muito transtorno de depressão, bipolaridade, transtorno alimentar, elas não devem fazer jejum até controlar. Porque, de alguma forma, como a gente é acostumado a pensar em vida o dia todo, porque, assim, a gente tem uma sociedade, né, que pensa em comida o tempo todo, né, infelizmente. Aí, então, assim, como a gente é acostumado a isso pode aumentar o cortisol. E aumentando o cortisol, eu preciso ter esse equilíbrio. Tá? É uma relação de normose. Eu preciso ter ajudar meu corpo, expor meu corpo a esse estresse. Sabe aquela coisa de criança que você precisa expor para que o corpo aprenda de alguma forma, sabe? Mas também você não pode jogar no precipício e deixar ver, porque assim, senão você vai ter um retorno. É por isso que o preparo é tão importante, sabe? Então, assim, prepara, chega aquela pessoa que diz, eu não consigo fazer jejum, eu não consigo. Diminui, nem fala em jejum, não fala, esquece essa palavra. Reduz a caloria, coloca ela em gasto calórico, economia, restrição calórica, seleciona o que ela gosta de comer, diminui o que pode e tenta fazer uma mágica. Tem algumas coisas que são inegociáveis, mas tem muitas que sempre dá para a gente apertar, né? Então, tem uma pessoa perguntando aqui, própolis com o que à noite? O própolis você pode usar até novamente com limão, tá? E porque você falou que tem um própolis específico. Ah, tá. Não, tem o própolis, é da Apis Flora mesmo. Própolis para a noite. Com zinco, ele tem uma concentração de zinco e de B6 e de magnésio. E uma concentração maior do ativo do própolis, que é o artepelino. E assim, é bem interessante esse própolis, tá? A gente tem... Eu falei marca aqui, mas tudo bem. Mas é um própolis específico para a noite. E aí você pode... e aí você procurando no mercado, na internet, você vai encontrar. Ele tem especificando, tá? Mas nós temos muito própolis bom. Outra coisa, gente, graças a Deus, a indústria, ela está evoluindo. Nós já temos alguns própolis no mercado, né? Alguns tipos de própolis em cápsula. Própolis de gota, serve qualquer própolis. Própolis normal, eu gosto muito do própolis verde, né? O verde eu acho bem interessante, tá? E tem esse específico,
quem tem uma alteração do sono, acho que o própolis ajuda bastante, tá? Esse tem específico. Claro, não só própolis, a gente pode. Gosto muito da interferência dos chás para a gente chamar o GABA, né, que é super importante para o aprofundamento do sono, para o relaxamento. Então, assim, a gente pode fazer uso da erva cidreira, dos chás digestórios, né, chás de hortelã, licorice, artemisia, alface. No Artemisia é muito interior, bom. no interior, eu sou do interior, quando o menino é muito danado, a avó fala assim, menina, faz um chá de alface para esse menino se acalmar. Isso mesmo. Eu brinco porque assim, eu até brincava isso quando eu dava aula, porque falava assim, olha, chá de alface, ou alface, porque a gente fazia uns recordatórios, né, ambulatório, e o pessoal falava muito, não, mas eu só como salada só com alface. Não, alface só serve para fazer os. Inclusive, quando tiver aquele namorado chato, faz o suco de alface com maracujá e dá para. Então era uma coisa assim, eu brincava muito, realmente alface interessante. Mas assim, E dieta mesmo, quem usa muito alface, 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 lentifica esse metabolismo? é porque assim, alface ele tem substâncias que ele vai deixar você mais lenta, né? Mas ele dá uma. Não que ele seja ruim, mas dos Sim. folhosos, o alface é o mais pobre que a gente faz, né? Onde a gente tem muita preocupação com fibras, com minerais e tal. Então, se alface não que seja, mais uma vez, reforçando, não que ele seja ruim, prejudicial, mas eu acho que é algo que, quando você precisa dar uma acordada nesse metabolismo, por exemplo, Sim. para o dia, os tipos de chás para amanhã. Eu acho chás que tenham chá verde, matcha, maravilhosos, porque o matcha é o chá verde novinho, são as folhas novas. O que, é que eles vão fazer? E se você toma um matcha com espirulina, por exemplo, que é algas riquíssimas, né? Vai te dar fonte de energia, diminui dependência, vai dar suporte de fibra. Aí você bota uma clorela e toma um chá desse, ele não vai te dar taquicardia, ele não vai atrapalhar seus batimentos cardíacos, ele vai equilibrar seu centro energético e vai ajudar com esses ativos, por exemplo, para que você limpe a quantidade de metais pesados que a gente acumula no nosso corpo. A gente tem metal pesado no peixe, a gente tem metal pesado nos hortifrutis de forma geral. Então, esses ativos, eles são interessantes, né? Para a gente associar, e dá para associar tranquilamente no jejum, tá? Eu acho que a cúrcuma no jejum também. Tá. Outra coisa assim, que cada indivíduo tem que encontrar qual o seu melhor horário de começar e terminar o jejum, né? Então, assim, eu prefiro começar meu jejum à tarde e tomar meu café da manhã. Tem gente que prefere jantar e depois da janta começar o jejum e só almoçar. Isso é importante que cada indivíduo respeite também, né? O seu relógio biológico, o seu estilo de vida. Uma coisa, não só assim, mas é importante respeitar o ritmo circadiano, que é isso. O nosso corpo, à noite, óbvio, a gente, como dieta, ela é sempre estratégia, tá? Não, eu falo sempre, não existe uma dieta única. Se eu estou com um paciente que ele está muito estressado, que ele está com a imunidade abalada, enfim, eu posso aumentar um pouco o aporte calórico dele para a noite, e aí eu vou dar um sossega-leão nesse cortisol, sabe? Eu vou acalmar o coração dele. Mas aí, o ritmo circadiano para o jejum, ele é muito interessante. Quando eu falo disso, assim, é a gente entender que o ciclo natural da vida pela manhã, teoricamente, é a hora que nós deveríamos estar no nosso pico energético para caçar, para pescar, para trabalhar. Ou seja, a gente não caça e não pesca, mas a gente, teoricamente, o nosso corpo, ele é sábio, ele respeita uma filosofia, né? Ele traz essa sabedoria interna e, infelizmente para alguns ou felizmente para outros,
ela precisa ser olhada. Volto a dizer que em dieta a gente consegue, e existem vários tipos de dieta. Tem dieta que você quase modula a carboidrato o dia todo e à noite você insere um pouco de carboidrato. Ok, tá valendo, tá valendo. Com seleção de fontes. Mas no jejum, se você puder priorizar um bom equilíbrio, tá? Uma boa distribuição mais ao longo do dia, é melhor. E eu crio uma janela de alimentação ao longo do dia e fecho minha janela no final da tarde. Aí, o que que vai, o que é que eu posso, o que é que pode acontecer? Vamos supor que eu queira fazer o jejum, que para os estudos, que é o jejum de maior comprovação científica, que é o de 16 horas, onde a gente já começa a ter uma boa produção de corpos cetônicos, né? No jejum de 16 horas, eu já começo, é o que a gente brinca, a sentir o barato do jejum, que é aumento da cetose metabólica. Meu corpo já começa a entrar no modo de aumento de sinapse, aumento de foco, aumento de concentração, redução de agentes pró-inflamatórios, modulação de leptina e grelina, que é o hormônio da saciedade e da fome, e com isso, controle de insulina, eu começo a fazer esse controle de insulina, essa relação da apolipoproteína A, possibilitando o aumento de HDL, então eu começo a entrar no modo de todos os benefícios do meu jejum. Matar, destruir aquelas bactérias nocivas que estão lá esperando o açúcar, aquelas parasitas, então elas começam a morrer, a autofagia. Então, esses benefícios fantásticos, a gente começa a ter muita eficácia a partir das 16 horas de jejum. Então, se eu começo essas 16 horas, eu tenho uma janela de alimentação muito bacana, muito anti-inflamatória, muito equilibrada na minha janela das 8. Então, assim, ok. Então, eu vou estar tendo um aproveitamento total desse jejum. Vamos supor que eu queira emagrecer, que eu queira perder gordura. É óbvio, eu posso selecionar minhas fontes de gordura, eu posso estar usando boas fontes de gordura, comida de verdade, proteína, hortifruti, frutas, chás, café. Algumas pessoas que são muito ansiosas, é bom estar ligada, assim, equilibrar um pouco o café, porque ele pode estimular o pico de noradrenalina, norepinefrina, e você desenvolver uma ansiedade ou potencializar uma ansiedade que não cabe, tá? Jejum das 16 às 8 da manhã é interessante. Se você já está ceto adaptado, é interessante. Rosinha, passamos da nossa 1 hora, mas é um tema que a gente podia ficar aqui horas conversando. Não, e jejum... Até porque você é maravilhosa, que nutricionista que está dando uma aula aqui pra gente. E quando a Rosana fala, fica assim, ó. Por isso que os pacientes, todos que vão nela aqui na clínica, são apaixonados, né? Porque Ró é essa fonte de sabedoria, não é, só, é inteligência, é estudo, e a gente se sente tão segura, né, de entregar a saúde nas suas mãos. E eu tenho o maior orgulho de você fazer parte aqui da Rev. Obrigada, obrigada. Eu também estou muito feliz em estar aí com vocês. E espero que o pessoal tenha passado as informações. Assim, é muita coisa, gente, é muita coisa. O jejum, ele tem muito estudo bom, muito estudo. Estudo com asma, estudo com modulação de ansiedade. Tem muita coisa mesmo, acreditem. Agora, mais uma vez, não deveria ser adotado com extremismos, né? Com modinha, com essas coisas. Então, é isso. Eu espero que a mensagem tenha ficado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês têm aí meu contato, né? E eu estou aqui para esclarecer qualquer dúvida. A gente vou buscar também, a gente pode buscar junto. E, sim, enfim, muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos aí, seus seguidores que estiveram aqui com a gente, tá? Nessa noite.
com prazer. Boa noite, né? E a gente vai comer agora pouco, porque o corpo já está preparado, os hormônios todos já foram lançados para a gente passar. Eu vou tomar uma kombucha, porque eu sou uma boa. Eu vou tomar um cremezinho de abacate, que eu sou digna. Sem mecanismo de recompensa. Sem mecanismo de recompensa. Né? Fazer o live no jejum, agora eu vou comer uma torta, porque eu mereço. Aí acaba tudo. Ai, não. Acaba tudo na nossa vida. Então a gente tem que ser inteligente, não apenas ir por uma moda, pegar coisa na internet. Tem que ser feito mesmo com acompanhamento, tem que ser um jejum responsável, porque senão você não vai alcançar o objetivo que você deseja, que é saúde, que é longevidade, que é emagrecimento, enfim. Né, Ró? Porque hoje, com essa oferta que a gente tem de tanta informação, né, de tanta gente aí achando que pode passar jejum, né, que tem essa autoridade sem ter essa autoridade, né? No mundo de tanta digital influência, a gente tem que ter sabedoria, né? E tem que avaliar o que é importante para a nossa saúde. Né? E cada profissional, cada macaco no seu galho, e cada profissional sendo responsável por cada área de sua saúde. Não é nada, assim, tem pessoas fazendo jejum todos os dias, 18, 19, às vezes idoso. E, gente, é uma coisa que eu não toquei, mas rapidinho, 1 minuto. A sarcopenia, né? Então, assim, porque jejum não perde massa magra nenhuma, ao contrário, nosso corpo entra num monte muito inteligente, muito interessante. Agora, quando você faz jejum diariamente, por longas horas, aí sim a gente tem essa economia de energia, e aí depois você pode ter dificuldade em perder massa gorda, tá? E você pode fazer uma sarcopenia muito importante, ou seja, perder massa magra, que é o que a gente quer preservar, porque é saúde, é proteção, é imunidade. Tem um trabalho bacana com Covid e jejum, mas chega. Mas, olha, assim, nunca mais. Eu gostei dessa jejum e Covid. Tem um trabalho muito bom, aliás, tem alguns dessa associação. Covidão, antes, quando você sente que está sendo acometida pela infecção, né? Que aí você tem de dar uma pausa. Mas quando você já está, que você entra com os ativos para a imunidade, né? E você aí já pode retomar esse jejum para que ele entre no mecanismo inteligente. Então, mas a gente fica para um outro bate-papo aí. E assim, de repente posso estar selecionando esses artigos e a gente está trazendo, não para trazer o artigo completo, mas umas tabelinhas, uns resuminhos que eu acho bacana, porque a gente ainda está vivendo uma pandemia, né? E, de repente, pensar nisso também, né? Pensar na imunidade, porque eu acho que o emagrecimento, ele vem, e o emagrecimento ele só é interessante se a gente tiver com a saúde ok, com a saúde maravilhosa. Não adianta emagrecer sem saúde, né? Emagrecimento com saúde, com vida, com alegria, com disposição, com inteligência. Imagine, faz jejum, fica magro, inteligente, focado. Pronto, com mais saúde, né? Previne várias doenças. Por isso que eu faço jejum. Eu já quero conversar, porque eu faço jejum 2 vezes na semana. Estou focada nisso. Por quê? Porque eu encontrei isso para me manter meu peso e manter meu estilo de vida. Mas no jejum, não fico nada. Faço crossfit jejum, não fico super bem. Estou super adaptada. Mas é isso, obrigada, galera. Ainda bem que agora o Instagram não quebra a live, né? Não deixa a gente não está derrubando. Ficamos mais de 1 hora. Passa nos 10 minutos aí. Então, boa noite. Pode mandar direct, pode mandar mensagem que a gente responde aqui, eu encaminho para a Ró e a gente faz outra live, tá bom? Beijo, Ró. Obrigada. Tchau, tchau.